Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a Ana que indicou o nosso querido amigo babá Eduardo Acosta para estar aqui presente, está esclarecendo algumas coisas com relação a essa parte de política, mas sem antes falar um pouquinho de quem ele é, de onde ele veio, para onde está indo, babá Eduardo. Babá Eduardo, primeiramente eu queria dizer para o senhor que o Sagrado Podcast está muito agradecido de tê-lo aqui conosco, tá? Que é uma honra também, uma das pessoas que está ajudando a fomentar a política para o pessoal povo preto e de axé. Isso não é muito comum. E imagino eu que tu não passas, porque infelizmente as pessoas relutam em se politizar e acabam, porventura, sofrendo por esse tipo de questões, tá? De toda forma, babá Eduardo, seja bem-vindo. Babá Eduardo, é uma alegria tê-lo conosco e certamente o Brasil quer saber um pouquinho a respeito da sua vida. Onde nasceu? Quem foi o menino Dudu? A relação com a família? Fala pra gente, conta um pouquinho de você. Bom, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a essa oportunidade de fala, porque hoje cada dia que passa, eu estava aqui contemplando a abertura, as discussões, e realmente esse momento, para mim, é um momento único, né? Porque raramente alguém abre espaço para que a gente do axé, vamos botar assim, tenha oportunidade de fala. Então, primeiramente, queria agradecer por esse momento. Eu espero corresponder à altura o que eu me proponho a fazer. Bom, o Eduardo, ele nasce lá pelos meados, melhor, no início da década de 70, na Ilha do Governador, e depois vai para Jacarepaguá, mas lá... Da Ilha do Governador, né? Um dos lugares mais traumáticos para quem é de orixá hoje em dia. Pois é, eu nasci na época que lá era o bairro modelo, né? Era um final... A gente estava na época da ditadura, mas ali foi um bairro modelo até o início da década de 80. Hoje está perdido por várias questões, infelizmente. Mas meus pais... Eu nasci e morei com meus avós no início da minha vida, com meus avós, e depois me mudei para Jacarepaguá e de lá nunca mais saí. Assim, eu trabalho, mas meu coração é lá de Jacarepaguá, ele habita lá. Com 5 anos, não foi feita essa pergunta, mas faz parte do quem sou eu, que me formou como o que eu sou hoje. Eu tinha uma mediunidade, então... uma mediunidade muito cruel para uma criança de 5 anos, que era uma mediunidade de clarividência. E não se falava em espiritismo, não tinha noção, eu não tinha acesso a nada disso, e para mim era normal. Eu achava que todos eram médiuns clarividentes. Deixa eu me posicionar aqui melhor. Eu achava que todos eram médiuns clarividentes. E claro que minha avó, muito preocupada com a minha saúde mental, me levou criança para o médico lá, estudar minha cabeça, e o médico falou, olha, o problema dele não é clínico, é espiritual, não é nenhum problema. E com isso, né, eu fui aprendendo aí a tentar, naquela época, algo que era muito fechado, porque a discriminação, né, o preconceito, e numa época que não podia se falar disso, hoje se fala por uma questão... de sobrevivência do que a gente acredita, né? Mas a gente está, como eu falei, uma época de final de ditadura, e eu fui desenvolvendo isso, fui estudando isso, fui sempre um buscador. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, o Uriel já tem 22 anos aí do meu primeiro casamento, e hoje sou casado com a Cristiane, que me deu mais 2 filhos, o João Miguel, e meu quequezinho, a Estrela. E estamos aí para atravessar esse dia de hoje. Ao longo do tempo, eu acho que a gente pode desenvolver isso com o tempo. O senhor fez um comentário
e com 5 anos te levaram ao médico. Sim. Quantas e quantas pessoas não estão internadas em manicômios, hospícios, Eu acho que eu não fui internado que porque tiveram minha avó me problemas amava muito. espirituais? Imagina o choque elétrico para uma criança dessa idade, que é o tratamento que eles davam E antigamente. sim, eu não cheguei a choque, Muito mas triste, né? fiz eletrocefalograma, tomava remédio, só que minha avó foi começando a entender o que era mediunidade. Era clarividência. Era clarividência, eu falava e as pessoas ficaram malucos, mas enfim, né? Babá, e aí, como foi que surgiu esse mundo mágico na sua vida? Por exemplo, como que chegou até a Quimbanda? Isso é uma pergunta muito legal. Porque, ao contrário do que eu me tornei, eu era uma pessoa que fui obrigado a ser batizado, passar pela região cristã, católica, né? E fui obrigado a isso, passar por todos aqueles preceitos que eram chatos para mim, não desrespeitando, mas para mim era chato. Não era o que você gostava. Não era o que eu gostava, porque imagina você ter que ir para uma catequese domingo, 5 horas da tarde, onde todos os amiguinhos seus estavam brincando, e você tinha que parar para ir lá. Então isso foi muito ruim para mim, então foi traumático, de repente faltava maturidade em me introjetar dentro do catolicismo, mas eu era uma pessoa que morria de medo da até então macumba, né? Porque não tinha denominação, era da Umbanda, do Candomblé, tô falando do início dos 80 ali, não era tudo macumba. Então, eu morria de medo, era o cara que eu era uma pessoa que atravessava a rua, se eu visse ali uma entrega ali de uma oferenda na rua, eu atravessava, morria de medo, mas foi a cultura que me empregaram, que me fizeram acreditar. Sim, antigamente a cultura era muito dada assim, macumba, que não é evangélico, não é cristão, é macumba. Exato. E macumba é do diabo. E isso aí. E sendo claro, evidente, devia ver umas coisas engraçadas. Nossa, mas assim, eu assim, não me lembro de nada traumático, mas eu brincava com crianças ao meu redor, tinha crianças, e tinha também um senhor que sempre ia lá me pedir pão lá perto da porta da minha casa. E eu levava e minha avó ia comigo, quem é o homem que tá te pedindo pão? Eu ficava apavorada. E nunca tinha um homem lá, e eu levava pão pra ele. Mas, enquanto as crianças têm amigo imaginário, eu tinha um bocado de espírito imaginário lá, né? Enfim, ou não, até então era uma coisa de uma criança. Uma criança que tinha uma imaginação muito fértil, mas eu desenvolvia conversas que não eram comuns, que não chegavam a mim. Isso é bem legal que você está falando, porque foi daí que começou o crescimento do kardecismo. O kardecismo, ele cresceu muito, foi nessa época. No Brasil. Isso. No Brasil. Porque esse povo que estava perdido, a mediunidade, ela cresceu muito nessa época de uma forma diferente aqui no Brasil. E foi onde o pessoal do Kardec, o espiritismo, né? Linha branca de mesa e tal. Sim. Onde abraçou essa galerinha. Verdade, isso aí. E aí começou a ter essa tendência, né? Essa tendência nos anos 80 do aumento do kardecismo. Mas aí eu comecei a trabalhar, já estava ali com 19 anos, e aí onde respondendo a pergunta. E eu passei por um problema muito sério com uma chefe minha. Eu trabalhava no McDonald's, lá do Madureira Shopping. E eu passei comecei uma perseguição em cima de mim muito grande. E minha mãe, que é viva, né? Um beijo, dona Ana, que eu botei ela para assistir hoje. Botei lá na internet, ela tem 80 anos, botei para ela assistir lá. Tá me assistindo agora. Tô na TV, mãe. E aí, ela me apresentou uma imagem, até então de São Jerônimo, Xangô, né? Ela falou assim: "Este é Xangô. Se você não tá fazendo nada demais, peça para ele te ajudar." E ali eu não sabia, não tinha foi meu primeiro contato com o que seria o mundo espiritual de verdade consciente. Ali já não era mais criança, já estava. E aí eu falei ali: "Ó, Xangô, desculpa, o meu nome é Eduardo, e tá acontecendo aí." E o senhor é de qual orixá? Ou eu sou Xaguian. E aí eu falei: "Olha, desculpe aí, é isso." E aí eu saí e passei por ali em Madureira, tinha uma lojinha da escrava Anastácia. Da escrava Anastácia. E eu parei ali também, fui fazer umas orações católicas até então, né? Era a minha única conexão espiritual, era ali. E pedi para ela: "Por favor, me ajuda aí." Aí eu parou uma senhorinha e falou: "Olha, faz essa oração aqui das 13 almas benditas." Ali começou. As 13 almas. As 13 almas benditas, benfajesas e sabidas.
E eu peguei aquilo ali e comecei a andar com aquilo ali. Isso tem um poder que as pessoas não sabem, que não acreditam. Não tem a noção do poder ancestral que traz isso. E aí, 3 dias depois, essa senhora que me perseguia, ela foi transferida de loja, um rebuliço danado, e foi transferida, e eu me peguei ali, e aí comecei a me conectar mais. Em 93, eu fui chamado para um trabalho no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que foi o segundo porto do país. Isso é importante frisar pelo que a gente vai desenvolver aqui sobre... Chegava muito em Porto Seguro, só que Rio Grande, além de ser um porto português na época, o de desembarque dos escravos que vinham das colônias portuguesas, também chegavam os espanhóis e os piratas. Então, a grandeza que eu encontrei ali, a riqueza de nações de africanista que eu encontrei no Rio Grande é acima do que a pessoa pode esperar de quem não vai lá para ver. E a família da minha mãe é do Rio Grande. Eu não fui lá à toa, né? Assim, eu não foi uma indicação de trabalho. Foi um tio meu que me chamou para ir lá, para me trabalhar lá no porto. E na época um salário muito bom. E minha família toda ligada ao batuque. Minha família toda ligada ao batuque. Batuque é uma religião interessante, né? Sim. Que é proveniente disso. Do sul, né? Do sul. Dos negros que desembarcaram ali e criaram essa cultura do batuque lá. Essa religião do batuque lá. E aí, eu comecei a entender, a quebrar os preconceitos que eu tinha da religião. Só que sempre tem aqueles que são meio desviados da família e falam, vou te mostrar um negócio que é melhor do que batuque. Eu falei, o que é? Vamos ali. Aí eu fui lá na casa do diabo. Eu conheci a Quimbanda. E aí eu descobri, porque ninguém falava isso na minha família, lá do sul, que um dos meus primos, porque assim, aqui minha família é um pouco reduzida, mas no sul eu tenho um primo. Grande pra caramba. É grande pra caramba, mas ninguém falava de duas figuras ali, que eles eram da Quimbanda, quimbandeiros. E aí eu comecei a frequentar o templo maioral, Exu do Lodo, do meu falecido primo Paulinho, e ele me mostrou um outro mundo, me mostrou minha ancestralidade, e uma coisa de família realmente. Ali eu encontrei meus familiares espirituais dentro da Quimbanda. Então, Babá, já fazendo uma pergunta, aproveitando o seu gancho, que acho que vai até entrar no meio do teu raciocínio. Qual foi essa entidade que te levou até Quimbanda? Porque geralmente já tinha alguém esperando lá. Como foi essa sua recepção? Fala com a gente. Verdade. Antecede, porque isso não foi assim, eu cheguei lá e fui pra Quimbanda. Não, eu cheguei e comecei a conhecer minha família, e todo mundo era batuque cada dia no lugar, até que isso demorou uns 10 meses, 11 meses, quase um ano, vamos dizer assim, para me chegar na Quimbanda. Mas, porque como eu falei, eles eram pessoas isoladas. Até então tinha aquele negócio do diabo da igreja, o diabo cristão. E aí, a minha primeira incorporação, eu era médium lá desde 5 anos, mas a minha primeira incorporação consciente, que eu tô dizendo assim, eu não sei se eu incorporei outras vezes quando criança, mas assim, consciente, assim, incorporei, foi uma prima minha, falei que eram 2 pessoas, meu primo era esse, minha prima frequentava lá, era quibandeira, e para não ter problema com a família, ela frequentava lá a casa de batuque da família, mas ela era quibandeira. E ela trabalhava com o Exu Caveirinha. E ela foi minha mentora. A minha prima foi minha mentora através do Exu Caveirinha, né? Ou melhor, através da minha prima Exu Caveirinha, foi o meu mentor. E começou a desenvolver o que eu já tinha natural. Então esse é o nome do homem? Não. Aí vamos lá, vou contar a história. Minha tia chegou um dia e falou assim, eu passo por todo preparativo, eu já incorporava, podia falar o nome do Exu, passava por vários rituais lá da família, e fala assim, agora vamos fazer uma festa para apresentar. A tia tá precisando muito de um tranca-rua das ruas aqui
na casa e é da família, por favor, tá? Na hora que perguntar, tu já sabe o nomezinho. Não, pode deixar, tia. Tranquilo, deixa comigo. Lá na hora rolou, começou o ritual da família lá não era quimbanda, mas de Exu, da família. E tá, agora vamos. Exu, fala seu nome. Ele tranca a Rua das Almas. Aí deu um maior problema, porque eu desrespeitei minha tia, porque não era isso que o Exu tinha que falar, só que o Exu, quando chegou, falou isso. E aí eu fui. Na verdade, ela queria dar o nome pro Exu. Queria dar o nome pro Exu, mas assim, eu era um leigo ainda, eu tava ali engatinhando. E ela mandou o Exu subir, e o Exu subiu, acabou lá a festa, e eu fui embora. E eu fui nesse dia dormir na casa de uns primos meus. E lá no sul, você ouve a batida dos atabaques pela rua, que é muito pulsante. Você tá andando pela rua, chega uma pessoa, para um minutinho aqui, que vai passar o Exu com a comitiva que tá indo na festa de outro Exu pela rua. Ele é incorporado já pelo meio da rua. E aí, tá tendo um toque lá, um primeiro falou, vamos lá, que a festa é uma festa da Oxum. Chegou lá, era uma festa de Exu. Porra. E tinha uma velhinha. De Oxum pra Exu é um pouquinho só, né? Errou pouca coisa. Quase lá. E aí, isso foi muito legal, foi impactante pra mim. Foi porque a gente chegou lá, tinha uma senhora sentada, desincorporada, a mãe de santo, uma mesa pra Exu, todos Exu incorporados. A gente chegou, encostamos ali, a minha prima falou, você já não incorpora mais, tá? Você tá fora. Depois a gente chegar em casa, tu vai ver, porque essa minha prima era filha dessa minha tia. Então tu fica calado aqui, que eu era iniciante, tava começando a incorporar, tu fica calado aqui, tu não incorpora, só vai pra um bolé, já estamos indo embora. Então tá bom. Aí a senhorinha saiu, oi fulano, tudo bem, seja bem-vindo, tudo bem. Quando chegou na minha vez, ela parou o tabaque, o seu tranca-rua das almas chegou. E aquilo ali pra mim foi assim, eu nunca pedi nada, eu não quero prova, mas aquilo ali, depois eu fui compreender a grandeza que foi. E foi tranca-rua das almas que me levou. Quando chegou lá, quando eu conheci a quimbanda, e aí meus familiares já sabiam que eu trabalhava com o Tranca-Rua das Almas, falaram assim, porque deixa eu só dar um adendo sobre quimbanda, que a quimbanda ela é um culto familiar também, de ancestros familiares, mas isso eu vou entrar depois ali, se surgir algumas perguntas, eu até falo sobre isso, mas... Tem sim. Quando a gente chega, e eu chamo assim, chama o Tranca-Rua das Almas do primo. Eu tive uma incorporação, que quando eu falei, cheguei na casa do diabo, porque eu me perdi dentro de mim, e sei lá, o que brotou de dentro de mim, e quando chegou lá, e todo mundo assim, quem é o senhor? Eu sou Exu Tiririlonan. E esse foi o que me abraçou, e é o meu grande mestre, que me trouxe até aqui no dia de hoje.